Nos 30 anos que passei como policial, combati demais, senhor presidente, questão de drogas, para defender família, defender cidadão de bem, inclusive dentro da Universidade Federal do Pará, onde eu tive que invadir a pedido de estudantes de bem que não aguentavam o que estava acontecendo lá, como até hoje acontece, principalmente no Vadião. E tive que prender traficantes lá dentro da universidade, porque a balbúrdia lá era muito grande. Recebi certa vez, senhor ministro, na minha delegacia, uma mãe, que de forma desesperada chegou para mim e disse: meu filho é viciado, com 13 anos eu coloquei para trabalhar numa oficina, ele entrou para as drogas e aí, a partir desse momento, ele começou a roubar as coisas dentro de casa, a espancar a irmã de quase mesma idade e, inclusive, me espancar. E uma certa vez, depois dele fazer tudo isso, ele saiu, se drogou e, quando voltou, caiu ao chão e eu fui socorrê-lo e botei aos meus braços. E ele olhou para mim e disse: mamãe, me mate. E sabe o que ela fez? No dia seguinte, depois de pensar em tudo o que o filho falou, ela colocou veneno no almoço dos filhos. E a filha chegou primeiro da escola. E ela não deixou a filha comer. E a filha perguntou o porquê. E ela teve que falar. E a filha se ajoelhou, senhor ministro, e pediu para que ela não fizesse isso. Esse é um testemunho, minha gente, de uma mãe. Como muitas e muitas outras nesse país que passam pelo mesmo problema. Mas que muitos, por aí afora, e inclusive aqui nessa casa, defendem que isso aconteça. Existe uma frase muito certa que eu aprendi. Nunca duvide do poder destruidor do comunismo. Ele se implantou na América do Sul e está aí a Venezuela. Está aí os países vizinhos, Cuba. Está aí os países que plantam drogas e que estão se autodestruindo. E há 15 anos se implantaram no país com o mesmo objetivo. Mas tenha certeza que esses que aqui lhe atacam, e que muitos deles não têm a mínima moral para fazê-lo, porque estão envolvidos direta ou indiretamente com pessoas que jamais, numa comissão de educação, para confrontar com um ministro de educação que tenta mudar esse país e salvar crianças e adolescentes, não deveriam e nem têm a moral para fazê-lo. Porque respondem processos, inclusive sendo pessoas ligadas à educação. O PISA mostrou claramente qual a situação do país nos últimos 15 anos, senhor presidente. Coloca o ensino brasileiro, como leitura, ciência e matemática, como um dos últimos lugares. E não foi no governo Bolsonaro. Foi exatamente no governo da esquerda. Esta mesma situação de estudo feito no PISA mostra que uma das alternativas principais é mudar a educação que estava sendo empregada. E sabe o que era empregado? Desde o ensino fundamental para nossas crianças, sexo, ideologia de gênero e valores incorretos de família. E a esquerda não pode dizer que é mentira. No ensino médio e fundamental, senhor ministro, eles ensinaram o antipatriotismo. A balbúrdia, assim, as orgias dentro das universidades por uma minoria, oprimindo os estudantes de bem que lá queriam estar para aprender. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, ou será que vai ter que desenhar para essas canalices da esquerda? Que o senhor mostrou amplamente aqui, por reportagens e inquéritos policiais instaurados, mostrados pelos delegados de polícia, drogas dentro das universidades, plantações de maconha, drogas sintéticas, e eles ainda têm dúvida disso e querem mudar o discurso, pensando que ainda tem alguma credibilidade por tudo que fizeram nesse país, e aqui nós só estamos falando das drogas na educação, dentro das universidades. Nós não estamos falando aqui dos milhões que eles roubaram, inclusive na questão dos ônibus escolares. Nós não estamos falando aqui do BNDES, da Petrobras e de todos aqueles que estão na cadeia. Lula livre! Lula livre? Ele é um preso. Ele será eternamente um preso nesse país, senhor ministro. Ele não põe o nariz na janela, que o povo brasileiro não deixa. Ele não entra no ônibus, ele não entra no shopping. E o senhor pode ter certeza que essa esquerda está morta, está falida nesse país. O povo brasileiro jamais vai deixar que isso novamente aconteça.
Se o senhor olhar no peito desses esquerdistas comunistas que estão aqui, os botões deles estão na cor verde. Eles estão com vergonha da cor que o simboliza, que é o vermelho. Cadê o vermelho de vocês, seus canalhas? O Brasil está com o senhor ministro.